Shalom, amigos! Mais uma parte que nós vamos fazer da nossa série sobre qual véu rasgado, e nesta parte eu quero ler para vocês um precedente histórico que aconteceu nos dias do rei Uzias, um rei de Judá, e o profeta Isaías, no seu capítulo 6, famoso, ele está profetizando nos dias deste rei de Judá, E nos dias do rei Uzias, nós tivemos um precedente onde houve um rasgo no véu do templo, e isso não pode ser coincidência. Então nessa parte, eu quero compartilhar com vocês tudo que está registrado na história sobre este acontecimento. E adivinhe qual foi o véu que foi rasgado neste acontecimento? O véu exterior ou o véu interior, nos dias do rei Uzias? Que eu não acredito em coincidências. Eu creio que esses precedentes que nós somos capazes de achar registrado na história, e esse aqui em particular é registrado na Mishnah, nos escritos judaicos, eles são para nosso ensino e são sombras proféticas, porque na Torá a história ela é cíclica, ela não é linear, onde o pontinho seguinte anula o pontinho anterior. A história é cíclica, e os ciclos são a forma como o nosso Pai Celeste nos ensina, mostrando muitas vezes, de muitas maneiras, pela sua multiforme graça, para que nós então aprendamos aquilo que Ele quer nos ensinar. Vou ler o texto para vocês e vou colocar uma parte dele para vocês verem. Em 2 Crônicas 26, de 16 a 21, nós lemos o seguinte: mas quando ele se tornou forte, está falando do rei Uzias, e houve um terremoto na época do rei Uzias, que foi profetizado pelo profeta Zacarias também. E eu vou ler o versículo do profeta Zacarias aqui também para vocês. Mas quando ele se tornou forte, seu coração se elevou para a destruição, porque ele transgrediu contra Yod-Heh-Vav-Heh, seu Deus, e entrou no templo de Yod-Heh-Vav-Heh para queimar incenso no altar de incenso. Ou seja, esse rei, não sendo sacerdote, não estando autorizado, ele foi no lugar santo. O altar do incenso ficava no lugar santo. E Azarias, o sacerdote, entrou atrás dele, e com ele 80 sacerdotes de Yod-Heh-Vav-Heh, que eram homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e disseram-lhe. A gente deve lembrar que a função dos sacerdotes era proteger o templo, o tabernáculo também. Se lembram de Finéias, quando ele pega uma lança e atravessa um casal? Esse casal, lá na história de Finéias, eles estavam realizando um ato sexual de adoração idólatra, ao Deus da mulher, que era filha de um sacerdote idólatra. E esse homem, ele que foi morto por Finéias, ele era líder de uma tribo, Então não eram pessoas inocentes, digamos assim, e eles foram afrontar ao Deus de Israel dentro do seu tabernáculo. E aí Finéias defende, e isso faz cessar uma praga lá. Então esse era uma das funções dos sacerdotes, a defesa. E aqui, nesse episódio aqui em 2 Crônicas 26, nós vemos isso também. E Azarias, o sacerdote, entrou atrás dele, e com ele 80 sacerdotes de Yod-Heh-Vav-Heh, que eram homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E disseram-lhe: não cabe a ti, Uzias, queimar incenso a Yod-Heh-Vav-Heh, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso.
saiam do santuário, porque transgrediste. Nem será para a honra da parte de Yod-Heh-Vav-Heh, Deus, Elohim. Então Uzias se indignou e tinha na mão um incensário para queimar incenso. E enquanto ele se irava contra os sacerdotes, a lepra surgiu até na sua testa diante dos sacerdotes, na casa de Yod-Heh-Vav-Heh, junto ao altar do incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que estava leproso na testa, e expulsaram-no dali. Sim, ele também se apressou em sair, porque Yod-Heh-Vav-Heh o havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada, sendo leproso, porque foi eliminado da casa de Yod-Heh-Vav-Heh. E Jotão, seu filho, era o superintendente da casa do rei, julgando o povo da terra. Então ele foi substituído pelo filho Jotão. E em Zacarias 14:5 nós temos a narrativa de um terremoto que ocorreu nos dias de Uzias. E fugireis para o vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes antes do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. E Yod-Heh-Vav-Heh, meu Deus, virá, e todos os santos contigo. Enquanto Uzias estava neste estado e se preparava para o futuro, sua mente foi corrompida pelo orgulho. E agora, aqui, eu estou começando a ler um trecho dos escritos, narrativa histórica de Flávio Joséfos, no livro chamado Antiguidade dos Judeus, volume 9, capítulo 10, verso 4. E esse trecho todo que eu vou ler faz parte dessa narrativa. Enquanto Uzias estava neste estado e se preparava, sua mente foi corrompida pelo orgulho e tornou-se insolente, e isso por causa daquela abundância que ele tinha de coisas que logo perecerão, e desprezou aquele poder que é de duração eterna, que consistia na piedade para com Deus e na observação das suas leis. Então ele caiu por ocasião do bom sucesso dos seus negócios e foi levado de cabeça aos pecados dos seus pais, os quais o esplendor daquela prosperidade que ele desfrutou e as ações gloriosas que ele cometeu o levaram. Então, embora ele não fosse capaz de governar-se bem sobre eles. Consequentemente, quando chegou um dia notável e um festival geral deveria ser celebrado, ele vestiu a vestimenta sagrada e entrou no templo para oferecer incenso a Deus sobre o altar de ouro. Então, o altar de incenso era um altar de ouro, todo revestido de ouro. Ele vestiu as vestes sacerdotais, ele era um rei arrogante, prepotente e achou que ele podia, e era um agendamento solene, era uma moedim, diz aqui o Flávio Joséfos. E ninguém além da posteridade de Arão tinha permissão para fazê-lo. E quando eles clamaram que ele deveria sair do templo e não transgredir contra Deus, ele ficou irado com eles e ameaçou matá-los, a menos que se calassem. Nesse interim, agora, olha só o que está narrado aqui, um grande terremoto sacudiu o solo e um rasgo foi feito no templo. E os brilhantes raios do sol brilharam através dele e caiu sobre o rosto do rei, tanto que a lepra se apoderou dele imediatamente. Ou seja, houve um rasgo no véu do templo, que a porta do templo, e tanto a do templo quanto do tabernáculo, sempre foi voltada para o leste, que é o lado do nascer do sol. Então esse rasgo fez com que o sol penetrasse. Então
ele foi oferecer incenso no altar de incenso, que é no lugar santo, né? Como um sacerdote, só que ele não era filho de Arão e eles não estavam autorizados. E o raio de sol, um terremoto fez com que esse véu fosse rasgado um pouco. O raio de sol penetrou, bateu no rosto e na testa dele, e ele ficou leproso a partir daquele momento até o dia da morte dele. Isso foi um sinal, um julgamento do céu. E a gente pode entender o rasgar do véu e o terremoto na crucificação também como um juízo, né? Porque apesar de o Filho do Homem, Yeshua, ter se entregue, isso não anula a maldade, o pecado daqueles que o entregaram, o condenaram injustamente, o acusaram. Quer dizer, as nossas ações pecaminosas, elas nos alcançam. O pecado sempre alcança aquele que peca. Mesmo sendo perdoados pelo arrependimento, nossas ações carregam consequências. É disso que falo, né? E aí podemos obter misericórdia caso o façamos com o coração sincero. Então, nos dias de Uzias já houve um terremoto e um véu rasgado, e esse véu era o véu exterior. E continuando a leitura aqui, e diante da cidade, em um lugar chamado Heroge, metade da montanha se separou do resto no oeste e rolou 4 estádios, e parou na montanha leste até que as estradas, assim como os jardins do rei estava infectado pela lepra. Contaram-lhe a calamidade que sofria e ordenaram que ele saísse da cidade como pessoa poluída. Então, na verdade, assim, de grande vaidade, orgulho, arrogância, né? Quando a pessoa ficava leprosa, isso era uma humilhação, uma exclusão, né? Ela não podia estar no convívio, né? Era operado na hora o oposto, né? De tudo que a pessoa valorizava, ela perdeu, né? Então, ora, assim que os sacerdotes viram que o rosto do rei estava infectado pela lepra, contaram-lhe a calamidade que sofria e ordenaram que saísse da cidade como pessoa poluída. Com isso, ele ficou tão confuso com a triste enfermidade e sensato que não teve liberdade de contradizer, que ele fez o que lhe foi ordenado e sofreu esse castigo miserável e terrível por uma intenção além do que convinha a um homem ter, e por aquela impiedade contra Elohim que estava implícita nisso. Então ele morou fora da cidade por algum tempo e viveu uma vida privada, enquanto seu filho Yotam assumia o governo. Depois disso, ele morreu de tristeza e ansiedade pelo que havia acontecido com ele, quando ele viveu 68 anos e reinou deles 52, e foi enterrado sozinho nos próprios jardins. Como eu falei, isso aqui é um trecho de Antiguidade dos Judeus, volume 9, capítulo 10, verso 4. Então Joséfo menciona que o terremoto causou um rasgo no templo referente ao véu, através do qual raios de sol que vinham do Oriente diretamente pela porta caíram sobre Uzias, sua testa. Este foi um juízo divino. Devemos notar que o véu foi rasgado neste caso, mas não foi totalmente dividido em 2 partes. Desta forma, o rasgo feito no momento da morte de Yeshua foi muito mais significativo. Este sinal do rasgo não poderia ter sido visto por pessoas se fosse o véu interno. Como mostro, usei BibleThingsInBibleWays.wordpress como base, na tradução pela inteligência artificial, coisas bíblicas da maneira bíblica. Esse aqui é um precedente, né? Uma sombra de algo a nos ensinar algo sobre
um julgamento por impiedade, né? Por pecado contra Deus, né? E Yeshua sofreu, né? Escárnio, afronta, humilhação, e ali havia um julgamento também, né? Um sinal de que aquilo ali tinha sido uma impiedade. Assim eu me despeço dizendo: Shalom, amigos.